Amém. Somos amados pelo Senhor. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, no capítulo 6. Eu vou ler apenas uma parte dos dois textos, porque é longo o texto. Então, vou ler uma parte do capítulo 6 e uma parte do capítulo 7. O que o Senhor tem me colocado ao coração para falar com os irmãos, com a igreja, é sobre as nossas atitudes e consequências. A nossa vida, ela é cheia de consequências. Nós sempre estamos recebendo algum tipo de consequência. E essas consequências, elas, na maioria das vezes, vêm devido às nossas atitudes. Então, Josué capítulo 6, verso 23 a seguir diz: Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, a família e a seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Agora capítulo 7, verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel na maldição, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então está somente esses dois textos. Nós encontramos aqui, irmãos, Raabe e Acã, duas pessoas que as suas famílias tiveram algum tipo de consequência. Raabe, ela teve a sua vida e a sua família salva. Acã teve a sua vida e a sua família morta, destruída, por ações, por atitudes diferentes. Raabe, você pode começar a ver a história desta mulher lá no capítulo 2 de Josué. Quando Josué envia 2 espias para espiar a cidade de Jericó. E eles então vão para a casa desta mulher. Ela recebe eles em sua casa, escondeu aqueles homens, protegeu eles, porque inclusive as pessoas ali de Jericó, eles foram até a casa daquela mulher para saber se eles estavam ali. Ela os escondeu, os protegeu. E depois que aqueles homens vão embora, vão procurar os espias, porque ela disse que eles tinham ido embora. O texto diz que ela fala com eles. E ela diz para eles: olha, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estava na lei do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher, ela protege aqueles espias, e ela reconhece o poder de Deus, ela reconhece Deus como Deus. Olha as palavras que ela diz para eles: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ela então, diante daquela situação, pede que eles fizessem um compromisso com ela. Ela diz: jurai-me, vos peço, pelo Senhor. Olha só, ela coloca Deus. Jurai-vos, eu peço, pelo Senhor Deus de vocês, pois que eu fiz beneficência a vocês, que vós também façam beneficência à casa de meu pai. Eu tenho protegido vocês, eu tenho feito um benefício a vocês, então eu peço que vocês também façam um benefício para a casa de meu pai. E vocês me prometam, jurem, que dareis vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então ela sabia que todos naquela cidade iam morrer. Ela já tinha entendido que Deus havia de entregar aquela cidade para Israel, que eles iriam perecer, que ela, mas a sua família ia morrer. Mas ela toma uma atitude, ela age de uma forma que a sua família é salva, que a sua família não é destruída com aquela cidade. E realmente, aquela família não foi destruída, aquela família foi preservada com vida. Lá no capítulo 6, onde nós lemos, mostra exatamente, aqui para o início da mensagem, quando os homens de Israel entram ali na casa de Raabe, porque eles ordenaram: olha, pega toda a sua família, nós vamos fazer esse compromisso com você, mas pegue a sua família e coloque todos dentro da sua casa. Nós seremos responsáveis por aqueles que estiverem dentro da sua casa. Aqueles que estiverem fora, nós não responsabilizamos, mas aqueles que estiverem dentro da sua casa, nós vamos preservar com vida. E ela então coloca a sua família dentro da sua casa, conforme o combinado com aqueles jovens, com aqueles espias. E eles, ao entrarem então naquela cidade, eles vão até a casa de Raabe. Eles tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram para fora do arraial de Israel. E eles protegem aquela família. E a Bíblia diz que assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Aquela mulher foi muito abençoada, porque não somente a sua família foi salva, mas através daquela mulher ter ido para o povo de Israel, ela casa com um dos homens de Israel, e ela gera filhos, e esta mulher, ela aparece novamente, lá em Mateus, no capítulo 1, aonde
diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então ela casa com um homem chamado Salmão. Aquela mulher agora não é mais prostituta. Veja que mudança, irmãos, Deus faz na vida daquela mulher. Veja quantas coisas lindas e maravilhosas acontecem na vida daquela mulher, porque ela teve uma atitude, ela teve uma atitude correta, ela protegeu os espias, ela procurou salvar a sua família, ela reconheceu ao Deus de Israel como Senhor no céu e na terra. Ela teve uma atitude correta, ela buscou fazer o que era certo, e ela então aparece aqui, agora casada com Salmão, e diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E essa descendência vai seguindo até chegar em José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Aleluia. Uma atitude nossa, irmãos, pode não só salvar a nossa vida, mas pode salvar a nossa família. Uma atitude nossa pode atingir gerações e mais gerações lá na frente, para bênçãos. Mas também uma atitude errada, uma atitude que traz maldição, ela poderá levar também maldições muito adiante na nossa família. Por isso é muito importante nós analisarmos por que fazemos algumas coisas, por que tomamos algumas decisões, por que tomamos alguns caminhos. Isto é muito sério. E às vezes nós não pensamos nas consequências daquilo que estamos fazendo, não pensamos nas consequências para nós mesmos, não pensamos nas consequências para o nosso próximo, não pensamos nas consequências para a nossa família, porque, queridos, as nossas atitudes, elas podem trazer consequências sobre a nossa vida, elas podem trazer consequências sobre a nossa família, ela pode trazer consequências sobre a nação. Sabia que dependendo da atitude de uma pessoa, ela pode trazer consequência para uma nação inteira? É o que nós encontramos no capítulo 7 de Josué, com um homem chamado Acã. A consequência da atitude dele não foi só para ele, atingiu a sua família e atingiu também o povo de Israel. Porque Deus havia determinado que havia maldição ali nas coisas de Jericó, e que eles não deveriam pegar daquilo que estava amaldiçoado. E Acã, diz o texto aqui, que prevaricaram os filhos de Israel na maldição, ou no anátema, porque Acã, aí cita a geração dele aqui, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é prevaricar? Faltar ao cumprimento do dever por interesse, ou por má fé. Então, ele falta com o cumprimento do dever. Deus havia dado uma ordem, e ele então não obedece àquela ordem que Deus havia dado. E ele pega do anátema, ele pega daquilo que estava numa sentença de maldição. E aí, ele esconde, ninguém estava sabendo de nada, do que ele tinha feito, e Israel, então, em meio a essa situação, vai batalhar contra uma cidade chamada Ai.
uma pequena cidade. E a cidade era tão pequena que os conselheiros de Josué disse para ele: olha, são poucas as pessoas ali, então manda apenas 2.000 ou 3.000 homens. Eles dizem para Josué: olha, não precisa mais do que 2.000 ou 3.000 homens para vencer a cidade. Então envia somente essa quantidade. E eles dizem: olha, não canse ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Poucos são os inimigos. Então vai um grupo de poucos soldados. Mas o que acontece? Diz que os homens de Ai feriram alguns 3.000 homens. Perdão. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. Alguns 36. Veja só, e eles fogem. Israel perde aquela batalha. Eles têm que fugir daquela pequena cidade, eles têm que correr. Há uma derrota, porque houve um pecado. Houve uma atitude que trouxe consequências para a família de Acã, porque depois aquele pecado de Acã é descoberto, e ele, juntamente com toda a sua família e com tudo que ele tinha, foi apedrejado. Está lá no verso 25 do capítulo 7, diz assim: e todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Então toda a família de Acã morre apedrejada. Ele perde a sua vida, ele perde a sua família, e além de Israel ter tido aquela consequência de ter que fugir daqueles poucos soldados, daqueles poucos homens da cidade de Ai. Depois Israel volta novamente a batalhar contra Ai, e eles vencem aquela cidade, e eles ganham aquela batalha. Então precisamos ter cuidado e analisarmos as nossas atitudes. Irmãos, quantas famílias, quantas pessoas estão tendo problemas sérios, estão passando por muitas dificuldades, e às vezes estão sendo até destruídas, por causa de atitudes como a de Acã, que ele diz que ele cobiçou aquelas coisas. Quantos estão sendo destruídos por causa da cobiça? A cobiça é algo terrível, que destrói a vida de muitas pessoas. Acã, um dos principais problemas dele foi a cobiça. Quantos outros estão tendo problemas, consequências, por causa da ganância? Porque estão gananciosos. Outros estão sofrendo consequências por causa da corrupção. Outros por causa da soberba, do sentimento de altivez, por achar que é superior a todos, por achar que pode humilhar as outras pessoas, porque uma das coisas que o soberbo faz, uma das coisas que ele mais faz, é humilhar as outras pessoas. E quantas consequências estão vindo, por quê? Porque alguém age com soberba. Quantas consequências por causa do egoísmo, do amor exagerado aos próprios interesses. Nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos viver voltados para os nossos próprios interesses, principalmente quando se trata de relação em todos os aspectos, mas principalmente na questão da família. Quantos deixam de olhar para o outro, para a necessidade do outro, e ficam voltados somente para os seus próprios interesses? Então nós temos esses dois exemplos na Bíblia, de pessoas que tiveram consequências
diferentes na sua vida, que a vida delas tomaram um direcionamento diferente, porque a atitude delas foram diferentes. Raabe teve sua família salva e foi abençoada. Acã teve a sua família destruída e foi amaldiçoado. Nós temos outros exemplos de pessoas que também tiveram atitudes e que levaram eles à bênção, como por exemplo Noé. Noé, a Bíblia diz que pela fé ele fez a arca e ele salvou toda a sua família. Ele estava vivendo numa geração corrompida, mas ele não se corrompeu junto com aquela geração. Ele procurou fazer tudo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Então a atitude de Noé foi uma atitude de obediência. E ele, juntamente com a sua família, foram salvos. Por uma atitude de fé, de obediência e fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Aquilo que o Senhor havia determinado que ele fizesse. Glória a Deus. Nós temos o exemplo de José. Irmão, José, ele também tinha muitos motivos para ter atitudes erradas. Ele poderia ter ficado revoltado. Ele poderia ter tido atitudes que iriam trazer destruição para a sua vida. Mas não, ele agiu de uma forma diferente. Ele agiu procurando viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. José estava sozinho, numa terra desconhecida, como escravo. Estava ali como escravo. Mas mesmo numa terra distante, mesmo longe da sua família, mesmo vivendo como escravo, José teve atitudes que abençoou a vida dele. Na casa de Potifar, ele foi honesto, foi correto. Deus prosperou a casa daquele homem. José sai dali para ser preso, mas Deus estava trabalhando na vida de José. Aquela prisão, na realidade, não era uma maldição na vida de José, mas Deus estava preparando, direcionando para que depois ele fosse para o palácio. Sabe, irmãos, tem coisas também que acontecem na nossa vida, que parece que é consequência por alguma coisa errada que nós fizemos. Nós temos que saber separar as coisas. Tem coisa na nossa vida que não é consequência daquilo que fizemos, mas é porque Deus está trabalhando em cima de um propósito que Ele tem na nossa vida. Deus está trabalhando em cima de um propósito que Ele tem na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um propósito de transformar ele em governador no Egito. E era preciso trilhar aquele caminho. Era preciso que ele fosse ali até aquela prisão. Porque ali também ele estava ganhando confiança. Ele estava ganhando confiança. Apesar de tudo que aconteceu na casa de Potifar, mas ele saiu dali. Depois, ele foi acreditado, ele não perdeu a sua credibilidade. Naquela prisão ali, aquelas pessoas que estavam ali, os carcereiros, aqueles que cuidavam dos presos, viam a diferença na vida de José. E Deus então estava trabalhando. E José, com as suas atitudes que agradavam a Deus, com a sua forma de agir, mesmo em meio a circunstâncias contrárias,
levou ele depois a ser abençoado, a ser colocado como governador do Egito, e não somente ele ser abençoado, mas depois toda a sua família ser abençoada. Depois o seu pai com seus irmãos foram levados ali para o Egito, e ele mesmo reconhece depois, José dizendo: olha, meus irmãos, eu vim para cá para preservar vocês. Deus tinha um propósito. Glória a Deus. Meus queridos, vale a pena nós termos cuidado com as nossas atitudes. Vale a pena nós termos cuidado com os nossos pensamentos. Vale a pena nós termos cuidado com as palavras que nós falamos. Jesus Cristo disse: pelas tuas palavras você será justificado, e por tuas palavras você será condenado. Então as nossas palavras, elas fazem muita diferença na nossa vida. As nossas palavras, elas podem trazer amizade, ou elas podem destruir amizades. As nossas palavras, elas podem trazer vida, ou elas podem trazer morte. As nossas atitudes, as nossas ações, com certeza vão trazer algum tipo de consequência. E para concluir esta palavra, eu quero citar mais um exemplo, que é de uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho teve uma atitude. Qual foi? A atitude de chegar para o pai e pedir: pai, eu quero a parte da herança. Eu quero a parte da herança. Eu quero a minha parte. E o pai deu para ele. Agora, o pior não foi ele pedir a parte da herança. Foi ele ter resolvido sair da casa do pai e ir para uma terra distante, e ali viver uma vida dissoluta, ali viver uma vida em que ele acabou com tudo que o pai tinha dado para ele. A atitude da parábola do filho pródigo, desta parábola contada por Jesus, a atitude daquele filho, levou ele para a miséria, levou ele para a fome. Diz o texto que ele não tinha o que comer, ele queria comer a comida dos porcos, até que ele chega num ponto em que ele cai em si, e ele diz: eu pequei, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou lá no meu pai e vou dizer para ele: pai, olha, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor, e o Senhor não precisa me tratar como filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Ele teve uma atitude errada, irmãos, de ter saído da casa do pai. Ele teve uma atitude errada de ter gastado e acabado com tudo que ele tinha, ter se envolvido com coisas que não deveria ter se envolvido. Mas apesar dos erros que ele cometeu, depois ele teve uma atitude correta. E olha, ele caiu em si, e ele voltou para a casa do pai. Ele chega, ele pede perdão para o pai o recebe, o pai manda honrá-lo novamente, a colocá-lo novamente na posição de filho. O pai manda fazer uma festa, o pai faz uma festa para receber aquele filho. Por quê? Ele errou, mas ele teve uma atitude que foi de reconhecer o seu erro, de confessar o seu erro e de buscar o conserto. Nós precisamos ter o cuidado para não errarmos. Precisamos ter o cuidado para não termos atitudes erradas. Mas se tivermos, irmãos, se pecarmos, se tivermos uma atitude errada,
que nós possamos reconhecer, confessar e buscar o conserto, buscar o Pai, colocar diante do Pai, porque Ele é misericordioso para perdoar, para renovar, para dar uma outra oportunidade, para abrir as portas e nos socorrer novamente. O problema é que às vezes nós temos atitudes que não devemos ter. O que acontece é que às vezes nós pecamos, fazemos algo que não deveríamos fazer, mas nós não reconhecemos o que fizemos, nós não confessamos e nós não buscamos um conserto. Aí, irmãos, aí, como diz, aí não tem conserto, né? Aí não tem conserto. Mas se nós reconhecemos, se nós buscamos ao Senhor, se nós colocamos a nossa vida diante de Deus e procuramos mudar de atitude, com certeza, o nosso Deus, Ele virá com seu amor, com a sua misericórdia, Ele nos perdoará, Ele nos ajudará a consertar. Quantas coisas erradas Raabe fez. Aquela mulher era prostituta, irmãos. Quantas coisas erradas ela fez como prostituta. Mas ela não precisava ser prostituta a vida inteira. Ela não precisava levar aquela vida dela o resto da vida. Ela tomou uma atitude de mudança. Ela procurou salvação. E nós não precisamos continuar no nosso erro a vida inteira. Nós não precisamos continuar com atitudes erradas a vida inteira. Eu estou citando atitudes porque há uma separação entre algumas ações e pecado, porque tem algumas coisas que nós fazemos que na realidade não é um pecado. Vou citar um exemplo para você entender. Questão administrativa. Às vezes nós cometemos algum erro administrativo. Estão entendendo? É uma questão que eu administrei errado, não foi um pecado. Então eu coloco isso como atitude. Mas há situações que é situações de pecado. E quando é situação de pecado, precisa haver arrependimento, confissão, busca de Deus. E quando é uma ação que eu agi de uma forma errada, que eu administrei de uma forma errada, eu preciso consertar aquilo. Eu preciso buscar as formas corretas de administrar aquela situação. Mas o que nós precisamos frisar e entender é que o que nós fazemos, seja por palavras, seja por atos, elas trarão algum tipo de consequência sobre a nossa vida. E nós precisamos, irmãos, procurar agir da forma correta, fazer o que é correto. E se errarmos, precisamos consertar o erro que fizemos. Porque pior do que errar é não consertar o erro que fizemos. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Está me vindo algo aqui ao coração. Depois eu vou fazer algo diferente com relação a isso. Mas eu quero perguntar: como está a sua vida? Vamos abrir aqui um parênteses nesta palavra. Vamos para um outro ponto aqui um pouquinho. Depois nós vamos voltar para nós orarmos. Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Diante das coisas que nós estamos vivendo,
nesses dias, nesses momentos. Como você está? Eu quero te dizer, se você não está bem, procure ajuda. Eu não sei porquê, mas está me vindo esta palavra agora. Se você não está bem, procure ajuda. Não é porque estamos neste momento de pandemia que nós não podemos procurar ajuda. Porque às vezes tem pessoas que podem não estar bem. Não estar bem emocionalmente. Estar talvez com alguma dificuldade na sua casa. Seja ela financeira. Porque as estatísticas que a gente tem ouvido aqui, com esta questão da família, das pessoas ficarem em casa, muitos problemas estão acontecendo dentro das casas. Diz a estatística que os divórcios estão aumentando, as agressões verbais, físicas estão aumentando, as dificuldades com a casa, com o sustento da casa. Como você está? Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Não fique sozinho. Aleluias. Glória a Deus. Vamos então orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, ao Senhor. Temos falado nesta palavra, nesta noite, sobre consequências, Pai. E durante toda a história da humanidade, nós temos visto pessoas sofrerem, nós temos visto tantas coisas acontecerem, às vezes por causa de atitudes de uma pessoa. Ó Deus, quantas pessoas morreram por causa da maldade de um homem, e que muitos outros seguiram a maldade daquele homem. Quantas vezes isso já aconteceu, Pai? Meu Deus, quantas consequências às vezes sobre nações, quantas consequências às vezes sobre famílias, quantas famílias já pereceram, quantas famílias já morreram, foram destruídas, por causa de atitudes erradas, Pai. Mas quantas famílias também têm sido abençoadas, devido a atitudes corretas. Meu Deus, no nome de Jesus nós oramos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, pedimos, perdoa-nos por nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, por ações que não te agradam. E por ações, ó Pai, que trazem consequências para a nossa vida, para a nossa casa, para as pessoas que estão próximas de nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos, aleluias, a reconhecer, a cairmos em nós mesmos, a cair em si, assim como o filho pródigo fez. Ele caiu em si, ele acordou, Pai, para o que estava acontecendo. Pai, quantas pessoas estão precisando acordar para o que está acontecendo, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, operando, trabalhando na nossa vida. Meu Deus,
No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos ao Senhor. Aleluia, nós nos arrependemos daquilo que não tem te agradado. Nós nos arrependemos daquelas práticas que temos feito, Senhor, e que são contrárias à tua palavra, à tua vontade. Meu Deus, nós fazemos um propósito de conserto com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó Espírito Santo, Senhor que é maravilhoso, nós nos rendemos ao Senhor. Aleluia, nós nos quebrantamos diante da tua face. Ó Pai, nós buscamos por tua misericórdia, por tua bondade, por teu amor, por tua fidelidade. Ó Deus eterno, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor amado, o Senhor tem nos amado, aleluia, glória a Deus. O teu amor, Senhor, tem sido derramado sobre as nossas vidas. Pai querido, ó Pai de amor, aleluia, nós buscamos ao Senhor, nós buscamos a tua face, precisamos da tua bênção, nós queremos, aleluias, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, aleluia, abençoa as nossas casas, Pai, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Ó Deus, que o Senhor repreenda, Senhor, aleluia, todo mal contra a nossa casa, contra a nossa família. Nesta noite, nesta mensagem, nós falamos da família de Raabe, nós falamos, ó Deus, da família de Acabe. Ó Deus, aleluia, o Senhor falado sobre família, uma família que foi salva e uma família que foi destruída. Meu Deus, e nós colocamos a nossa família diante do Senhor, porque nós queremos que a nossa família seja salva, que a nossa família seja abençoada, que a nossa descendência aqui, Senhor, a nossa geração seja abençoada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Ó Pai, pelo poder e graça do Senhor, nós te pedimos, nós colocamos diante de ti, Pai querido, aleluia. Neste momento nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa repreender toda enfermidade, que o Senhor possa tocar, Pai, e trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos por aqueles que estão nos hospitais. Senhor, são muitas as pessoas no mundo inteiro que estão, Senhor, em UTIs, que estão, Senhor, entre a vida e a morte. Meu Deus, tem misericórdia, que o Senhor possa restaurar a saúde. Pai, tem misericórdia, Pai. Ó Deus, traz cura. Ó Senhor, traz salvação. Traz, meu Deus, encontro com o Senhor. Que neste momento que o mundo está vivendo, Pai, que muitos possam encontrar com o Senhor, possam conhecer a Ti, ó Deus, assim como Raabe conheceu o Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Foi no momento de destruição, Senhor, foi no momento terrível sobre a cidade de Raabe, que ela encontrou com o Senhor, que ela conheceu o Senhor, o teu poder, a tua salvação. Meu Deus, e que nesses dias que estamos vivendo, que muitos possam conhecer a salvação do Senhor, que muitos possam conhecer a salvação do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Concordamos que Deus tem ouvido a nossa oração, concordamos que Ele vai estar abençoando